Nesse vídeo, vamos falar sobre a fabricação da polialfa-olefina. Vamos rememorar um pouco sobre os lubrificantes minerais e o contraste entre os lubrificantes minerais e os sintéticos. Os óleos, no momento da sua extração, são chamados de óleos brutos e são uma espécie de mistura de várias moléculas. O processo de refino nada mais é que separar essas moléculas por seus tamanhos e propriedades. Esse produto entrega para cada conjunto de moléculas determinadas propriedades, para seus respectivos lubrificantes. Durante o processo de refino, nós vamos quebrando as moléculas que formam as ceras, desmontando anéis aromáticos, quebrando as duplas ligações de carbono conhecidas e etc. Finalmente, separamos os lubrificantes em três grandes grupos: os aromáticos, os naftênicos e os parafínicos. E temos os grupos, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Vamos deixar de lado os lubrificantes aromáticos e os naftênicos e vamos nos concentrar nos lubrificantes do tipo parafínicos. Os lubrificantes do grupo 3 são considerados os melhores lubrificantes minerais. A composição do grupo 3 são majoritariamente do tipo parafínico. Muito bom. Posto isso, vamos falar sobre a sintetização ou a polimerização da alfa-olefina em polialfa-olefina, a PAO. O processo tem início com o gás etileno. O etileno é como uma espécie de peça básica de uma gama enorme de processos da indústria química e suas possibilidades. Vamos pensar nele como uma peça de Lego básica de 4 linhas por 2 colunas. Partindo desse princípio, vamos levar em conta que cada uma dessas peças, desse tijolo, todos os outros tijolos serão derivados. Então, o processo de polimerização tem início com a adição do gás etileno com várias moléculas desse gás, vários tijolos. Dessa forma, se obtém o polietileno, que é largamente utilizado na indústria do plástico. Podemos ter o óxido de etileno, que é utilizado como anticongelante, uma série de outros derivados, como o etileno diclorado, que é utilizado no processo dos vinílicos, o estireno, que vai na borracha, e claro, o que mais nos interessa, que é o polietileno, pois é através dele que chegamos ao PAO. Antes de mais nada, vamos entender por que se chama polialfa-olefina. Vamos adotar como nosso ponto de partida uma molécula de 10 carbonos, todos eles saturados. Um decano, portanto. Um deceno é uma insaturação de um carbono dessa cadeia. Também chamamos esse deceno de olefina. Se essa insaturação se der no primeiro carbono, então nós teremos uma alfa-olefina. Se pegarmos um monte dessas moléculas de alfa-olefinas e conectarmos todas juntas, então teremos a polialfa-olefina. E então sabemos agora de onde vem o nome. E de fato é assim que é sintetizado o PAO, a polialfa-olefina. No caso da insaturação do vídeo, chamamos de um decino pentâmero. Isso por haver 5 cadeias de decinos. Se fosse 4 cadeias, seriam tetrâmeros. E ainda assim teríamos um PAO. Legal. Agora vamos olhar no gráfico novamente dos grupos de óleos minerais. Olhando para a esquerda, vamos perceber que as polialfa-olefinas são uma espécie de parafina pura. Não há anéis carbônicos, nem naftênicos e nem aromáticos. E não há presença desses componentes, pois iniciamos essa polimerização com o gás de etileno. E, obviamente, o gás de etileno não possui nem cadeias naftênicas e nem cadeias aromáticas. Logo, os PAOs representam a busca máxima do processo de refino de lubrificantes, que é uma composição parafínica pura. Muito bem. Vamos voltar para a nossa molécula de alfa-olefina, que é o começo de tudo, e que de fato é a base para a sintetização da maioria dos PAOs. Nem todos os hidrocarbonetos estão destinados a ser um decano. Por vezes podem ser um octano, ou seja, 8 carbonos, outras vezes um dodecano, com 12 carbonos, mas existe invariavelmente a quantidade necessária disponível para a produção de um PAO. Claro que você precisa de uma boa quantidade,
para uma polimerização e passamos então a selecionar essas moléculas com a utilização de um catalisador. O catalisador mais comum nos permite obter a polialfa-olefina de baixa viscosidade. Esse catalisador é o trifluoreto de boro, ou BF3. Podemos visualizar o trifluoreto de boro como algo análogo à amônia, que é NH3. A estrutura química da amônia é muito similar ao trifluoreto de boro, mas o trifluoreto de boro requer o que chamamos de catalisador prótico. Então, podemos utilizar a água, alguns álcoois, ácidos carboxílicos. Quando possuímos no sistema uma proteína que funciona como catalisador, temos o que chamamos de oligomerização. Então, criamos oligômeros dessas alfa-olefinas. E, nesse caso, conseguimos conectar 5 moléculas de alfa-olefinas, formando uma molécula de polialfa-olefina. É importante ressaltar que esse processo não é perfeito. É possível que tenhamos ramificações estruturais. Essas ramificações podem modificar as propriedades de um produto final. Uma última observação: quando conectamos todas essas alfa-olefinas através do processo catalítico, a molécula final sempre vai haver uma ligação dupla restante, porque é assim que se forma esse polímero. Após a reação catalítica, se faz necessária uma hidrogenação. Essa hidrogenação é obtida com injeção do gás hidrogênio sob alta pressão. Procedemos com essa hidrogenação para quebrar essa dupla ligação que restou. Fazemos isso pois as ligações duplas são menos resistentes às ações oxidativas. Quais são os controles que temos nessa cadeia de reações químicas na formação da polialfa-olefina? No exemplo que estamos utilizando até agora, me vali de uma molécula com 10 carbonos, mas isso não é estritamente necessário. É possível a utilização com outros números de carbonos na cadeia da polialfa-olefina. Podemos iniciar essa reação com um octano, por exemplo. Nesse caso, obteríamos ramos mais curtos no esqueleto da nossa estrutura de polialfa-olefina. Nessa reação catalítica, outros 2 parâmetros para os quais temos controle são a temperatura e o tempo. Vamos exemplificar com o tempo primeiro. Caso passássemos mais tempo permitindo a reação, adicionaríamos mais moléculas e peso molecular dessa polialfa-olefina seria maior. É dessa forma que adicionamos viscosidade ao lubrificante PAO. Outras variáveis que temos controle são a pressão do catalisador e a concentração do catalisador. Também é possível mudar o tipo de catalisador. Nesse exemplo, utilizei o trifluoreto de boro. Caso você queira um peso molecular que entregue uma viscosidade superior a 20 centistokes. E quero ressaltar que as medidas de viscosidade são aferidas para 40 e 100 graus Celsius. Logo, para um peso molecular maior, deveremos pensar em outro catalisador. Existe uma tecnologia de catalisador de metaloceno, que produz PAOs sem ramificações estruturais. Nesse caso, o principal benefício agregado é o alto índice de viscosidade dessa PAO. A concentração do cocatalisador, a alimentação do cocatalisador. Esses são os exemplos citados anteriormente que podem ser a água, os álcoois, os ácidos carboxílicos. Podemos alterá-los e com isso vamos alterar as propriedades das polialfa-olefinas e isso vai entregar diferentes características ao produto final. Outro ponto importante é a extinção da reação. Essas reações geralmente são interrompidas pelo acréscimo de água. A hidrogenação também ocorre por uma reação catalítica. Portanto, obtendo o controle desse catalisador, controlamos essa fase da reação. Finalmente, a destilação. Após extinguir a reação com água, se faz necessária toda a eliminação da água desse produto obtido. Vamos submeter todo o produto a uma destilação para obter um produto final de alta pureza. Percebemos até aqui que existem algumas formas de obtermos a polialfa-olefina e que essas diversas formas de reação podem nos conduzir a diversas propriedades físico-químicas. Quais são essas propriedades que se manifestam no produto final? De cara, uma das vantagens desse processo de reação, dessa fabricação, é que podemos obter muitos graus de viscosidades diferentes.
Para a obtenção de graus de viscosidade maiores, basta permitir que a reação ocorra por mais tempo. Dessa forma, as moléculas de PaO serão maiores e, portanto, o grau de viscosidade também sobe. O desempenho em baixas temperaturas de um PaO é fantástico. Como podemos observar, através de todo o processo não há formação de moléculas de cera. Logo, o ponto de fluidez de um PaO é muito baixo, ficando na casa dos 50 graus negativos. O PaO tem a volatilidade muito baixa. As moléculas são organizadas de forma homogênea e muito próximas umas às outras. Essa arquitetura molecular faz com que os índices de volatilidade sejam baixos. Logo, o ponto de fulgor é maior e a propagação de chama muito menor. Uma vez o fogo iniciado, apaga rapidamente. O PaO tem uma excelente estabilidade. Se prestar atenção no diagrama ao lado, você vai perceber que só existem ligações simples entre os carbonos. A ausência de ligações duplas reduz sensivelmente a suscetibilidade de uma molécula de PaO à oxidação. Por que temos essa melhora do índice de viscosidade? Sabemos que entre os aromáticos naftênicos e parafínicos, são os parafínicos que apresentam melhores índices de viscosidade. O PaO é do tipo parafênico e são puros. Outra questão importante é que quanto maior for a molécula, maior também será o seu índice de viscosidade. Logo, como podemos manipular as reações de construção das moléculas de PaO, podemos também encontrar altos índices de viscosidade. O baixo índice de tração se apresenta pois as moléculas são praticamente do mesmo tamanho e estão organizadas de forma muito homogênea, sem ramificações, o que apresenta um filme de lubrificação em metais mais perfeito. Consideramos uma molécula de lubrificante com boas propriedades de estabilidade hidrolítica quando ela apresenta forte apolaridade, ou seja, ela é totalmente apolar. As moléculas de hidrocarbonetos são em si apolares. Por consequência, ela se torna uma boa proteção contra a corrosão. Ou seja, moléculas de água e de lubrificantes PaO são immiscíveis. Os PaOs não puxam umidade do ar e ainda têm uma alta taxa de demulsibilidade. E, obviamente, água em sistema de lubrificação gera acidez, e essa acidez gera corrosão. Também não é tóxico, devido à falta de anéis aromáticos, mas, infelizmente, as desvantagens são que podemos ter baixa compatibilidade com alguns selos. Os aditivos com afinidade iônica para o metal são necessariamente polares. Então, aditivos como desativadores de metal, aditivos antidesgaste, aditivos de extrema pressão, os famosos EPs, qualquer coisa que realmente precise aderir a uma superfície metálica tem uma solubilidade muito baixa nos PaOs. E é por isso que, geralmente, nós vamos precisar de um éster ou de um naftaleno alquilado para solubilizar esses aditivos. De qualquer forma, espero que tenha sido uma introdução útil de como é industrializado o PaO e suas diversas possibilidades de imprimir características físico-químicas a esse PaO. Se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários ou em algum local onde você possa me enviar essa dúvida. Por aqui segue seu amigo de sempre, Ricardo Capobianco.